Amém. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Estamos no terceiro culto do dia. Pela manhã nós batizamos duas pessoas, Nicole e Heloísa, as netas da Júlia. Passaram pelas águas do batismo. Agora à noite já temos, na certeza, o Leonardo. Vai para as águas mesmo, Leonardo? Está fria a água. Vai assim mesmo? Não vai afinar? Não? Ótimo. Tem mais alguém que não é batizado ainda? Pastor, eu ainda não passei pelas águas do batismo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Faz assim com a mão, por favor. É o Gabriel. Muito bem, tem o Gabriel. Tem mais alguém que não é batizado ainda? Temos mais uma irmã ali, que eu não sei o nome, mais um irmão ali, mais uma irmã ali. Ótimo. Mais alguém? Ótimo. Então, esse culto ele é um culto que nós vamos finalizar com o batismo. E você que ainda não é batizado, se no final você entendendo a palavra, achar por bem que é a sua hora de passar pelas águas, nós estamos prontos para te ajudar. Nós temos roupa para servir você, roupa que dá certo no seu tamanho. Temos toalha para você. Você vai passar pelas águas e vai voltar para casa seco, do mesmo jeito que você chegou, tá bom? Mas vamos pensar um pouco junto com a Bíblia aberta, e assim Deus vai fazendo aquilo que Ele há de fazer. Nós estamos no terceiro domingo da transformação e nós estamos conversando a proposta, de fazer uso do tema transformação. A proposta tem sido equipar a igreja, com algumas informações que são importantes, enquanto a pessoa ela é uma cristã, um cristão ou uma cristã. Então, na qualidade de cristão, algumas coisas são importantes para nós aprendermos, entendermos e praticarmos. No primeiro domingo, obrigado, Érica. No primeiro domingo nós conversamos sobre a transformação quando nós aceitamos Jesus. Antes de Jesus, somos pessoas naturais. Depois de Jesus, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. Entrando o Espírito Santo na nossa vida, nós passamos da condição de natural para a condição de espiritual. Aí, na condição de espiritual porque o Espírito Santo está em nós, aí nós temos a escolha de como nós queremos ser. Um espiritual que é espiritual porque obedece a palavra, entende a palavra, aprende a palavra e pratica a palavra, ou se somos espirituais porque temos o Espírito, mas andamos como carnais, porque abrimos mão da palavra de Deus e fazemos não o que a palavra orienta, mas aquilo que nós achamos melhor fazer. Então nós temos pessoas dentro, não é dessa igreja, das igrejas, todas as igrejas. Temos aquele crente que é um crente espiritual e temos aquele crente que é um crente carnal. O que não está dentro da igreja, o que não aceitou Jesus, que não passou pelas águas do batismo, aquele que ainda não tem o entendimento de quem é Jesus, ele é uma pessoa natural. Do jeito que ele nasceu, ele continua sendo. Nasceu, tem o espírito dele, e aí o Espírito de Deus está procurando conectar essa pessoa a Deus. Para que ela venha se tornar um espiritual também. Então, se eu posso sugerir algo para a igreja, a minha sugestão é que todos nós sejamos pessoas espirituais. Eu não posso exigir, por exemplo, que a Dani seja espiritual, não posso exigir. Mas eu posso sugerir a ela e a todos nós que sejamos pessoas espirituais. Então, há aqueles que escolhem permanecer na condição de carnais, fazendo aquilo que satisfaz a própria carne. Com isso, acaba trazendo
de certa forma, vergonha para o nome de Jesus, envergonha o nome de Jesus, porque é um cristão que está fazendo aquilo que é carnal, que é da carne, que não é relacionado ao Espírito. E, por vezes, acaba até mesmo envergonhando a denominação na qual a pessoa congrega, porque as pessoas elas olham e falam assim, poxa vida, aquele rapaz, aquela moça, é um crente, é uma crente, mas faz cada coisa, e diz que é crente ainda. Então, por isso a importância da gente pensar junto sobre essa primeira transformação. Nós somos pessoas espirituais, amém? Aí no segundo dia nós conversamos sobre a maturidade, infantilidade e maturidade. A importância da pessoa amadurecer em Cristo Jesus. Falamos de pessoa que muitas vezes está dentro da igreja há 5, 6, 7 anos, 10 anos, às vezes até mais, mas é aquela pessoa, ela segue sendo um bebê espiritual. E criança e bebezinho espiritual é uma chatice, irmão. Qualquer coisa, eu não quero mais, estou de mal, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Meu Deus do céu. O bebê, você sabe que de vez em quando ele enche a fralda, não é não? Aí por onde ele passa, ele enche a fralda, ele está com a fralda cheia. O neném, aí é onde. Você vai ver, Celcinho, daqui a pouco a Antonella está chegando aí, vocês vão ver. Vocês vindo para cá e a fralda da nenê cheia, não é, Fran? E aí o carro fica daquele jeito. E não adianta pôr aquele cheirinho no carro, porque o cheirinho que vem da fralda é mais poderoso. Não tem, irmão, é assim. Então, um crente bebezão, aonde ele vai parando, ele vai soltando o cheiro da fralda cheia. Ele reclama da igreja, ele reclama da música, ele reclama do pastor, ele reclama do diácono, da diaconisa, ele reclama de tudo. Reclama do irmão, reclama da irmã. É um crente que nada está bom para ele. Ele não se satisfaz com nada. O crente bebezão, ele é insatisfeito, ele está amadurecendo. A transformação que Deus promove a partir da palavra é nos levar à maturidade, para que nós sejamos pessoas usadas por Deus. Ainda hoje de manhã na sala de aula com os líderes da escola, na escola bíblica, com os líderes de célula, que é a classe que eu cuido, nós falamos da importância de nós, líderes, manifestarmos Jesus através da nossa vida. E ensinarmos as pessoas que estão conosco no dia a dia a manifestarem também. O crente maduro, ele vai gerar filhos para Deus. É gerar filho. Gerar filho, pastor. É gerar filho para Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Né? Então, é isso. Duas situações que nós conversamos já. Hoje nós vamos falar da mudança na mentalidade, da transformação, a respeito do entendimento do crente terreno para o crente que pensa nas coisas do céu. Então, são duas as situações. Então, tem aquela pessoa que vive ligada nas coisas que são da terra, e aquela pessoa, eu estou falando de um cristão, que vive ligada nas coisas que são do céu. Nós temos que passar por esse processo de transformação. Esse processo de transformação ele é importante na nossa vida, porque muitas vezes a pessoa ela se apega àquilo que é terreno e ela se agarra no que é terreno de um jeito que ela abre mão daquilo que é dos céus. Ela passa a ter tempo, atenção, ela passa a ter tudo para aquilo que é da terra, mas quando diz respeito àquilo que é do céu, ela não tem tempo, ela não tem caminhos, ela não tem meios, ela não tem, muitas vezes, até mesmo recursos para pensar e fazer e agir a respeito daquilo que é celestial. O texto para a gente refletir junto está em Lucas 18, que nós vamos fazendo a leitura, o Will vai nos ajudando, versículo a versículo. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou:
Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. O que esse homem importante queria? Com outras palavras, ir para o céu. Qual que era um homem importante? Mas qual que era a intenção? Qual que era o desejo desse homem importante? Ir para o céu. Você vê que era uma pessoa importante, mas que ele vai até Jesus, e com Jesus ele conversa. Eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer? Qual que ou quais são as atitudes que eu tenho que ter para ir para o céu? E aí Jesus responde no verso 19: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E aqui eu preciso fazer uma primeira parada, porque tem muita gente que se acha boa demais. Tem muita gente que se acha o último biscoito do pacote. E você sabe que o último biscoito do pacote vem tudo arrebentado, né? Você já sabe. Então é importante nós entendermos isso. Jesus está ensinando isso. Ele fala assim, ó: quem é bom é Deus. Jesus está aqui na condição de homem, nascido de Maria, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós. Então, quando esse rapaz vai conversar com Jesus, ele chega dessa forma, chamando Jesus de bom, mas Jesus já logo fala com ele assim, ó: bom é Deus. E Deus que é bom se manifesta em nós, para que nós manifestemos a bondade de Deus na vida das outras pessoas. Então nós estamos começando a conversar sobre o que é terreno e o que é celestial. O terreno, ele tem um entendimento equivocado acerca de si próprio, porque o terreno ele costuma achar que ele é bom. Ele costuma acreditar que as habilidades, os dons, as facilidades que ele tem são porque ele é alguém acima da média. Na verdade, tudo que nós temos, somos e fazemos é porque Deus tem misericórdia da nossa vida e manifesta em nós o favor dele. Pastor, eu sou uma pessoa que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo. Pensa numa pessoa, pastor, eu sou assim. Então eu vou falar para você. Deus te fez assim. Sendo assim, você não pode deixar de entregar a glória para Deus. Por isso que nós colocamos nossa vida à disposição do reino. Por isso que nós colocamos nossa vida à disposição de servir Jesus. Por isso que nós chamamos e nós convidamos, e essa igreja costuma fazer isso, chamar a pessoa para servir. Nós temos aqui o João de um lado, a Dani do outro, os músicos estavam aqui agora há pouco, sala de aula, estão lá as professoras, ajudando as crianças, ensinando a Bíblia às crianças, e essa é uma igreja que oferece oportunidades para as pessoas desenvolverem a sua vida em Jesus. Porque Jesus manifesta em nós as habilidades, a capacitação, Ele manifesta em nós o aprendizado, e Ele espera que nós manifestemos na vida de outras pessoas. Por isso eu acho importante, irmão, irmã, nós estamos falando de transformação. De transformação. Primeiro, eu sou uma pessoa que pensa em viver a vida aqui do meu jeito, para me servir, ou eu sou uma pessoa que tenho a minha vida, os meus dons, as minhas habilidades, as minhas facilidades, os meus recursos, inclusive, à disposição do reino? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos e respondermos a nós mesmos. Jesus, ele conversa com esse rapaz e ele procura mostrar para esse rapaz assim, ó: se você é uma pessoa que quer ir para o céu, então o seu entendimento tem que começar a ser assim, ó: tudo o que acontece, o que vem, o que se manifesta na sua vida, vem por causa de Deus. Começa por aí. Aí no verso 20 Jesus fala com ele:
Você conhece os mandamentos. Esse texto, essa história está registrada em Mateus e está registrada em Marcos também. Em Mateus, Jesus fala assim para o rapaz: então obedeça aos mandamentos. Obedeça aos mandamentos. Aqui, na narrativa de Lucas, ele não usa o verbo obedeça, mas ele chama a atenção do rapaz para os mandamentos. Com outras palavras, quem quer ir para o céu precisa aprender a valorizar a Bíblia. Pergunte para quem está pertinho de você: quer ir para o céu ou não? E aí, sim ou não? Sim? Então responda para o irmão assim: ó, se você quer ir para o céu, você precisa valorizar a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Aí, irmã, não dá. O crente que é espiritual, o crente que está amadurecendo, não querer ter contato ou um contato maior e melhor com a Bíblia. Não dá. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, uma ligação puxando a outra ligação. Nós vamos concluir essa sequência de reflexões visando nos levar a uma produção de almas, que é o que Deus pensa. É o que Deus pensa. Então, para nós tem que ter Bíblia. Tudo que nós vamos fazer tem que ter Bíblia. O que é que nós façamos no decorrer da nossa vida, no dia a dia, tem que ser com a base da Bíblia. Tem uma doida aí que quer refazer a Bíblia, né? Vocês já devem ter visto já. Né? Mas deixa ela, a qualquer hora o Espírito Santo vai falar com ela e vai dizer assim: ó, vamos lá, chega de gracinha, se renda a Jesus, para você poder ir para o céu quando você partir dessa. Né? Deixa ela. Eu vi ontem, mas eu não gravei a informação, eu li o título. Foi refeito, o pessoal que cuida dos animais, tal, me foge as entidades que cuidam dos animais, refizeram o Gênesis com a intenção de proteger, de cuidar dos animais. Irmão, a Bíblia já está escrita. A Bíblia não tem que ser reescrita, reajustada, readaptada. A Bíblia tem que ser praticada, vivida. Se a Bíblia por si só, do jeito que ela está, ela for vivida, todo mundo vai estar vivendo uma vida boa. Não tem que refazer nada. Tem umas pessoas que vêm com essa conversa. Então, uma outra situação de gente que tem o pensamento voltado para o céu, ela valoriza a Bíblia. Valoriza em todas as áreas, em todos os aspectos. No casamento, a pessoa valoriza a Bíblia. Tem questões a serem resolvidas no casamento, a pessoa vai na Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito dessa questão no casamento? Na vida profissional, tem questões a ser resolvidas, ela vai lá na Bíblia. O que a Bíblia fala dentro desse aspecto na minha vida profissional? No trato com o filho, com a filha, com um familiar, o que a Bíblia fala? Então, é Bíblia. É Bíblia. Então Jesus fala para ele assim: ó, você conhece os mandamentos. Não adulterarás. E eu nem vou ficar entrando em cada situação aqui. Não adulterarás. Mas o que nós vemos de gente adulterando hoje em dia não é pouca, não. E se fosse só lá fora estava bom, mas dentro das igrejas nós vemos muitos crentes adulterando. Pois se é espiritual, se é maduro, não é para deixar de observar, mas eu não vou entrar aqui, não vou ficar no verso 20, pensando com você de uma maneira mais aprofundada. Não adulterarás, não matarás. E quando fala de não matar, muitas vezes a pessoa pensa pegar uma arma, seja a arma que for, um revólver, uma faca, uma espada, seja lá o que for, mas não é só com isso que se mata as pessoas. Tem muita gente que mata as pessoas com a boca, com a língua. Está na Bíblia. A nossa fala tem poder de vida e poder de... Está na Bíblia, é o que eu estou conversando com você, está na Bíblia. Então, não matarás, não furtarás. E tem gente que rouba, tem gente que furta.
Não darás falso testemunho. Tem gente que manipula a situação a seu bel prazer, ou para facilitar a vida de alguém, ou de um familiar, ou de um conhecido. Não darás falso testemunho. Honra pai e honra mãe. Quer dizer, você vê que se nós fôssemos ficar conversando disso, tem muito jovem cristão que não honra pai, que não honra mãe. Tem muito jovem que está vendo o pai, está vendo a mãe passar um aperto, passar um perrengue, não faz nada para o pai, não faz nada para a mãe. O belezão tem um tênis Nike no pé de 800, 900 conto, está com um iPhone na mão de 3, 4 mil reais. A mãe muitas vezes com chinelinho de dedo, com preguinho embaixo do chinelinho. E ela não pode falar nada, porque se ela falar, ela fica braba. Irmão, não. Então está aqui, ó. Honra pai, honra mãe. Jesus fala para ele, observe a palavra. Aí ele continua no verso 21. O rapaz agora respondendo, tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. O rapaz está dizendo, desde a adolescência eu tenho observado a palavra. Bom, então agora Jesus vai colocar à prova aquilo que o rapaz acabou de falar. Eu estou observando a palavra. Ao ouvir isso, verso 22, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. É claro que Jesus não está aqui falando e criticando porque o rapaz tinha recursos. Muito pelo contrário. Até porque os recursos eles acabavam facilitando para a expansão do evangelho. O problema não está no recurso. Quando Jesus estava diante de uma multidão, e ali naquela multidão, o Pedro ele estava com um barco, Jesus pede, preciso de um barco. Ele entra no barco, num dos barcos do discípulo. O barco ali naquele momento era a Hilux de hoje. Quem tinha um barco estava bem. Então ele entra na Hilux do Pedro e se afasta por questões de acústica e tudo mais, mas ele faz uso do recurso do Pedro. Então, Jesus não está aqui falando ou tecendo uma crítica ao ter recurso. E é importante isso daí, irmão, porque tem gente que faz confusão. Tem gente que não quer melhorar de vida. Tem gente que não quer melhorar a condição no trabalho. Tem gente que não quer melhorar na qualidade de um profissional fazendo um curso, requalificar e assim por diante. A pessoa ela para onde ela está e ela fala, não, porque tem que ser pobre. Durante um tempo foi falado isso a ponto dos crentes acreditarem. Quanto mais pobre, melhor, mais crente. Quanto mais pobre, melhor. Irmão, não é que quanto mais pobre, mais crente. É que quanto mais pobre, mais você vai clamar. Mais você vai buscar. Porque o aperto ele é maior. Você tem que... Está acabando o gás, não tem dinheiro para o gás. Senhor, o senhor está vendo que o gás está acabando. Vai clamar. Tá com frio, não tem cobertor. Senhor, o senhor está vendo que nós estamos aqui com frio. Ajuda. É natural. Aqui Jesus fala para o rapaz... Faz o seguinte, venda o que você tem e distribua aos pobres. Porque Jesus conhecia o coração dele. Sabia que o coração daquele rapaz estava na riqueza. A Bíblia diz assim, ó, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É a Bíblia. É a Bíblia. Gente que quer ir para o céu, gente que pensa das coisas do céu, começa a prestar atenção onde tem colocado o coração. Começa a prestar atenção. Eu até brinquei com os irmãos de manhã, né? Antes de conhecer Jesus, aí um gostava de uma banda, outro gostava de outra banda, um gostava tinha um hobby, outro tinha outro hobby, cada um fazia uma coisa tal, e se alguém falasse alguma coisa, né? Porque a pessoa gostava de fazer determinada coisa, era o que ela fazia, era lei na vida dele ou dela, da pessoa. A Bíblia diz, aonde estiver o seu coração,
Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aquilo que for valioso para você vai levar o seu coração. E é aí, meu irmão, que é aí que começa um problema. Um problema. Porque a Bíblia diz: amar a Deus todo entendimento, todo coração, toda alma, com toda a força. O nosso coração, ele não pode estar sendo tomado por qualquer outra pessoa ou objeto ou situação. Tem muita gente que não tem tempo para Deus, mas ela tem o tempo que for necessário para um lazer, para um passeio. É errado passear, sim ou não? Claro que não, de jeito nenhum. Mas é errado a pessoa ter tempo e recurso para passear e não ter tempo para cultuar. É errado, não é certo. É errado a pessoa, por exemplo, gastar maior grana num passeio, em algum hobby assim por diante, chegar diante de Deus, receber unção para destravar tudo que está na vida profissional e a pessoa não ter R$5 para colocar dentro de uma salva. Isso é errado, isso não é certo, não é. Às vezes o coração da pessoa está no passeio, outras vezes o coração da pessoa está na família. Eu não vou para a igreja porque eu vou estar com a minha família. Irmão, é errado nós estarmos com a família, sim ou não? Não. Mas a nossa família não pode nos tirar de Deus. Não pode. Não pode. Eu já falei aqui mais de uma vez. Era eu quem ajudava minha mãe nas rezas dela lá. Nasci no catolicismo, cresci no catolicismo, fiz perseverança, crisma, o que tinha para fazer eu fiz. Tinha reza lá para o divino, a gente ia, fazia as rezas para o divino. Tinha os terços, a gente ia, fazia os terços, as novenas, fazia as novenas. Eu ajudava minha mãe. Em um dado momento da minha vida, eu, no aperto, clamei a Jesus e Jesus me chamou. Quando Jesus me chamou, eu entendi a salvação a partir do sacrifício de Jesus. Aí um dos meus irmãos falou assim: agora você vai virar crente e vai deixar a mãe? Não é que eu vou virar crente e vou deixar a mãe. É que eu estou entendendo a respeito da salvação, que é em Jesus, e que não é na religião. Religião é coisa da terra. Salvação em Jesus é coisa do céu. Tem muita gente dentro de igreja que é muito religiosa. Esse rapaz era um religioso. Mas não é a religião que salva, irmão. Não é a religião que salva, irmã. Não adianta dizer, eu já tenho a minha religião. Não é a religião que vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar alguém para o céu se chama... Tanto que esse rapaz, quando ele quer conversar sobre o céu, ele vai conversar com quem? Ele vai conversar com Jesus. Ele era uma pessoa importante. A leitura começa dizendo assim: um rapaz importante vai conversar com Jesus e pergunta para Jesus: o que eu faço para ir para o céu? Com outras palavras eu citei, mas o versículo fala disso, o verso 18. Ele vai procurar Jesus. Então, muitas vezes, a pessoa, ela acredita que a religião, o coração dela está na religião. O meu avô, meu falecido avô, meu nono, na verdade, que era pai da minha mãe, ele falou para minha mãe assim uma vez: Filha, não vai casar com nenhum crente, viu? Eles não gostavam dos crentes lá atrás, né? Até hoje, tá? A turma não gosta muito dos crentes. Minha mãe casou com meu pai, que não era crente, que tomava umas pingas também, igual eu, de vez em quando. Depois, com o passar do tempo, meu pai converteu e conheceu Jesus. Ela obedeceu meu pai. Ela não casou com o crente. Mas o poder de Deus alcançou meu pai. E a partir do meu pai alcançou outros familiares meus, inclusive eu que estou aqui conversando com você. Estamos aqui conversando sobre o que é da terra e o que é do céu. Esse rapaz, ele queria coisas do céu. Quem quer coisa do céu não pode estar com o coração naquilo que é da terra. Falei de manhã e eu vou falar novamente. Eu espero que você entenda a minha fala. Que você não me interprete mal, pelo amor de Deus. Na minha casa eu tenho 2 gatas. Na verdade eu tenho 3.
Eu não falei isso de manhã, né? É que você não estava aqui. Tem a Pepe e tem a Maria. E a Márcia. Nós gostamos de animais lá em casa. Tem os 2 cachorros, o Adão e a Eva, batizados pelo Luiz. Antes que alguém fale, o pastor colocou, não, foi meu filho, né? Adão e a Eva. A gente gosta de animal. A gente cuida de animal. O que nós podemos fazer pelo animal, nós fazemos. Então, antes que alguém pense que a gente não gosta, a gente gosta, a gente tem animal em casa. Vocês têm, né, um animalzinho lá também, né? Um cachorrinho lá, né? Eu falo que é vira-lata, ela fica brava comigo. Irmão, quem mais tem um pet lá em casa? Deixa eu ver. Pode ser cachorro, gato, papagaio, calopsita, periquito, ratinho de estimação, hamster, né? Então pronto, irmão. Eu não vou perguntar, porque eu sei que alguns vão levantar a mão. Mas muita gente chora pelo animal de estimação. Se o animal de estimação não estiver bem, ele estiver meio esquisito, já chorou pelo cachorrinho lá? Eu sei. Via de regra, nós choramos por causa dos animais de estimação, irmão. Essa semana, eu não sei o que a Pepe fez na patinha dela, estava toda marcada. Durante o dia eu entro no quarto, ela está com a patinha toda vermelha, parecia que estava toda ensanguentada. Eu olhei e falei, mas não é possível, essa hora do dia, que essa gata... Eu falei, Deus, o Senhor está vendo, Deus, a minha gata, toca na minha gata, Deus, ajuda ela, não deixa ela morrer. Depois ela foi se limpando, eu nem sei o que ela estava com a pata vermelha. Aparentemente era sangue, mas não vinha machucado nenhum. As pessoas, elas choram pelos animais, mas as pessoas desaprenderam ou desacostumaram a chorar por pessoas. Tem muita gente que chora pelo cachorro. E eu não estou falando que é errado, irmão. Eu comecei a conversa dizendo, ame seu pet, cuide do seu pet, faça o que for possível pelo seu pet. Mas nós não podemos. Gente que tem o pensamento voltado para o céu não pode deixar de chorar pela salvação das pessoas. Não dá, irmão. Às vezes a pessoa liga, ai, pastor, ora para o meu cachorrinho não está bem. Mas será que essa mesma pessoa que chora, que está chorando porque o cachorrinho não está bem, está chorando porque o filho muitas vezes está indo para o inferno? Que o marido está indo para o inferno? Você pode olhar, você está no templo comigo, no dia a dia, nós estamos juntos no templo. Nós vemos a igreja chorando pelas almas? É costumeiro nós vermos a igreja chorar por almas? Irmão, é sério, é uma conversa séria. É uma conversa que propõe para nós transformação. Transformar a nossa mentalidade acerca do que é da terra e do que é do céu. Talvez a pessoa tenha lá dentro de casa a esposa, talvez tenha o marido, talvez tenha o filho, a filha, o tio, a tia, que não tem Jesus, que não conhece Jesus. E valoriza tanto o pet, mas não dá valor nenhum no tocante à salvação para o familiar. Ração está barato ou está caro? Está caro. Tem umas rações que são mais furreca, são mais baratas, mas depois dá um trabalho também. Você gasta com ração, paga caro da ração. Manter as vacinas em dia, está barato ou está caro? Está caro. Dá uma tosada no bicho, está barato ou está caro? Está caro. Mas nós não pagamos um lanche, uma esfirra do Habib's. Nós não negociamos com a pessoa. Se você for na igreja comigo, eu pago um lanche para você depois do culto. Nem que seja só por causa do lanche, mas a pessoa vir ouvir a mensagem. Se você for comigo para a igreja, eu pago o almoço que nós fazemos uma vez por mês no domingo. Vintão, merreca, come à vontade carne, bebe refrigerante, suco, salada, sorvete, tudo por vintão.
Nós não investimos R$ 20 na vida de uma pessoa, mas nós gastamos uma grana com o nosso pet. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou falando para você não cuidar do seu pet, é isso? Não, irmão, pelo amor de Deus. Continue cuidando do seu pet, mas não deixe de cuidar das almas. Não deixe de olhar para aquilo que é relacionado aos céus. Tem gente que trabalha de cedo até de noite. Aí quando é para a pessoa vir para o templo, ela não vem porque ela está cansada. Ela fala, o domingo é o único dia que eu tenho para descansar, para passear. O restante da semana eu trabalho de cedo até de noite. Trabalhar é importante, sim ou não? Meu Deus do céu. Mas nós devemos e podemos trocar Deus ou aquilo que é do céu pelo trabalho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós devemos de nos ajustar e pedir a Deus condições para nos ajustarmos de maneira que consigamos cultuar a Deus. Você vê que são coisas que se nós não tomamos cuidado, se Deus não nos coloca sentado assim para ouvirmos esse tipo de conversa, nós nem vamos dar corda para essa conversa. Nós não vamos ficar parados para pensar se eu valorizo isso, aquilo outro, ou eu valorizo a coisa que é do céu. Irmão, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. O Leonardo tem vindo com a gente aí já faz alguns domingos. Talvez eu conversei com ele 1 ou 2 vezes na saída ali, tá, beleza, não sei o que lá, o Corinthians perdeu hoje de novo. Miserável Corinthians, né? Tá, beleza, né? Mas deixa para lá. Mas, pera lá. Está vindo, está ouvindo e está valorizando aquilo que é do céu. Batismo é coisa do céu, irmão. Batismo não é coisa da terra. A pessoa ouvir, entender, aprender e praticar é coisa do céu. Então Jesus falou para o rapaz, pega o que você tem, venda tudo, dê o dinheiro para os pobres. Jesus estava dizendo para ele assim, tire o coração daquilo que é da terra, coloque o coração naquilo que é dos céus. É isso que Jesus estava ensinando. Aquele rapaz, ele falou, eu tenho obedecido tudo isso desde a adolescência. Interessante, verso de número 23. Verso de número 23 diz assim, ouvindo ele isso, ficou como? Muito triste. Por quê? Porque ele era rico. Porque ele tinha a riqueza dele, que era monetária. Ele tinha algo que ele valorizava, então ele ficou triste. Se for para estar com Jesus, se eu tiver que abrir mão de algo, então eu prefiro abrir mão de Jesus. E assim tem muita gente até hoje, abrindo mão de Jesus. Se for para abrir mão das minhas amizades para ficar com Jesus, eu prefiro ficar com as minhas amizades. Se for para abrir mão do meu passeio, se for para abrir mão do meu rolê para ficar com Jesus, prefiro abrir mão das minhas amizades. Prefiro abrir mão de Jesus. Eu prefiro ficar com o meu rolê. Eu prefiro ficar com a minha curtição. E assim até hoje tem gente tendo a oportunidade de se encontrar e se deparar com aquilo que muda a história na vida de uma pessoa, que é Jesus e a palavra dele, que transforma. Faz a pessoa parar de ficar dando muita moral e valor para aquilo que é da terra. Irmão, quem já foi em um funeral aqui? Alguns não foram. Vou arrumar um para nós ir. Fazer uma Você vai no funeral. Lá no funeral, o que tem no caixão? O corpo, flor e jornal por baixo das flores para manter a flor alta, porque não está cheio de flor ali. Põe jornal e deixa a flor lá em cima. É o que tem. Tem carro dentro do caixão? Não tem. Tem cofre dentro do caixão? Não tem. A pessoa morre, ela não leva nada. Tanto que a Bíblia, ela ensina, voltamos na Bíblia, é melhor você estar num lugar onde há luto do que onde há festa, pois no luto há reflexão.
Olha, você não leva nada. Aí tem gente que fica brigando, vai na empresa, briga com as pessoas, briga porque quer o cargo do outro, quer o cargo da outra, quer, a pessoa briga. Tem gente na empresa que não fala com ninguém, porque fulano ocupou meu lugar, eu estou ali desde não sei quanto, desde a fundação da empresa, agora fulano está chegando agora, já quer ocupar meu cargo. Ah, eu que sou diácono, fulano chegou agora, já quer ser diácono no meu lugar. Tem gente que vai brigando por umas coisas, irmão, que não faz sentido. Esse rapaz, ele ficou triste. Aí o verso 24 diz assim, ó: vendo ele entristecido, Jesus disse: é difícil os ricos entrar no reino de Deus. É difícil aqueles que têm algo que ocupa o seu coração entrar no reino de Deus. É difícil. Por isso tem muita gente que está perdendo a salvação. Porque onde estiver a sua riqueza, estará ali o seu coração. O coração da pessoa está em determinados lugares. Entre entregar a vida para Jesus e viver uma nova vida direcionado pela palavra, e viver de acordo com a vontade própria, a pessoa escolhe seguir vivendo pela vontade própria. É difícil, Jesus falando, é difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí ele usa figura para facilitar a compreensão. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Para facilitar nós pensarmos junto aqui. Quando fala da agulha, logo a gente lembra da agulha da mãe. Quem colocava a linha na agulha para a mãe aí? Deixa eu ver. Eu colocava, minha mãe falava: Nenê, põe a linha na agulha para mim. Eu era rapidinho. Hoje em dia fica assim, ó. Não enxergo mais nem a agulha, quanto menos o buraco da agulha. Tem gente que vai pensar que é essa agulha aí. Irmão, não faz sentido esse tipo de agulha. O camelo não vai passar por entre um buraco dessa agulha aí. Não é essa agulha. Existe uma outra agulha que fica até hoje nas fortalezas. É uma agulha de aproximadamente 10 centímetros de abertura, assim, ó, 1 metro mais ou menos de altura. Porque quando vinham os inimigos atacar as cidades, atacar a determinado lugar, então os flecheiros, eles ficavam apostos por trás do muro, mas com o olhar ali na agulha. Então eles colocavam a flecha e o arco entre a agulha, era o espaço suficiente para ele atirar a flecha e acertar a pessoa lá embaixo. Então esse é um tipo de agulha. Só que também não faz muito sentido, porque o camelo ia subir o muro para pular uma agulha. Não faz muito sentido. Mas tem esse tipo de agulha. E tem ainda um outro tipo de agulha que era uma passagem nos muros das cidades. As cidades elas eram muradas, em determinada época se fechavam as portas, os comerciantes não podiam entrar com mercadoria para negociar na cidade. Os comerciantes eles vinham com os camelos, e os camelos vinham carregados de mercadoria. Então, quando não podia entrar na cidade, os camelos tinham que ficar do lado de fora da cidade. Pela aquela portinha menor do lado, passavam apenas pessoas que precisavam ir ou vir, mas era um buraco pequeno que era só para a pessoa passar. Então é desse tipo, dessa agulha que está falando. Não tinha como o camelo ajoelhar e ir andando ajoelhado. Quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pela agulha, é disso que ele está falando. É mais fácil o camelo ajoelhar e dar uma espremida lá e passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Verso de número 26 diz assim, ó: os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Porque parece que ficou difícil o assunto da salvação. Ficou difícil. Puxa vida, o rapaz, ele era um religioso. Ele na ideia dele, ele obedecia, mas Jesus logo mostrou para ele, o seu coração não está voltado para o céu, o seu coração está voltado para a terra. Logo, você não está observando a palavra como você deveria observar. Você não está amando a Deus acima de todas as coisas. Primeiro e grande mandamento. Não está amando a riqueza. Agora aqui a pergunta é, quem pode ser salvo então? E essa é uma pergunta importante para nós, aqui para encaminharmos o final da nossa reflexão.
Porque alguém vai pensar, então, como que faz para ser salvo? Aquele rapaz, ele queria ser salvo, mas ele tinha o coração voltado para a riqueza. Eu quero ser salvo, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Quem gostava, por exemplo, aqui de rock? Quem gostava de rock? Quem curtia Iron Maiden? Só o Rian? Mais ninguém? AC/DC? Você também? Quem gostava de forró? Curtia forró. Antes de Jesus, irmão, não precisa ficar com medo, não. Quem tinha disco do Chitãozinho Chororó aí? Do Vando. Quem que tinha? Do Vando nunca falha. Quem tinha disco do Vando? Disco de banda de... Não é axé, hoje fala axé, mas antes, quando veio a lambada lá, dançando lambada. Quem tinha? Meu Deus. As pessoas, por exemplo, na música, mas tem aquelas pessoas que eram voltadas para o esporte, voltadas para carro, voltadas para moto, e assim por diante. Aí a pessoa fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou lá, eu quero ser salvo. Como que eu vou ser salvo? Aí Jesus mesmo, ele responde no verso 27. O que é impossível para os homens. O que é impossível para os homens? Salvar a si mesmo. É possível para Deus. É aí que está, como a turma fala, o pulo do gato. O que é impossível para o homem é possível para Deus. É muito difícil, porque todos nós, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós gostávamos, nós tínhamos algo que nós achávamos que era a nossa vida, e era tudo que nós queríamos, e era até que de repente o Espírito Santo, ele faz isso aqui, ele toca na vida da pessoa e ele quebranta o coração. Antes nós pensávamos naquilo que era da terra, agora nós estamos aqui ouvindo falar daquilo que é do céu. Ele muda, é o poder da transformação para mudar. Quem pode salvar? Se salvar, ninguém se salva, mas Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para transformar. Pedro disse então, deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Aí Jesus, ele responde, porque o Pedro está falando assim, olha, nós estamos aqui, nós largamos tudo para trás, hein? Tínhamos barco top, o nosso barco era o barco. Tínhamos rede, que era a rede. Tínhamos vara de pesca, que era a vara. Nós deixamos tudo para trás. Estamos seguindo o Senhor. Aí Jesus já responde, porque isso aí aconteceu com muitos de nós aqui. Eu tinha o meu conjunto de forró. Nós tínhamos lá a nossa banda, tínhamos lá os nossos equipamentos, os nossos instrumentos, tínhamos tudo. Deixei tudo para trás, para te servir, para te seguir. E eu, o que eu vou ganhar? E muitos aqui deixaram muita coisa para trás. Abriram mão de muita coisa para seguir Jesus. Aqui o texto, Jesus diz assim, eu digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, eu falei disso no começo. Não está falando de abandonar a casa. Não está falando de abandonar a mulher. Não está falando de abandonar o irmão. Não está falando de abandonar o pai ou de abandonar os filhos. Está falando de tirar o coração da casa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, dos pets e assim por diante. Tirar o coração e colocar em primeiro lugar Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus. Ninguém que deixou tudo isso deixará de receber na presente era. Então você que deixou algo para trás por causa de Jesus, Ele manda dizer para você que Ele está te abençoando, Ele vai continuar te abençoando, e Ele vai continuar te entregando vitórias aqui na terra. Ele vai continuar fazendo na sua vida aqui, hoje, dia após dia,
Só que não para por aqui. Ele conclui dizendo assim, ó, e na era futura a vida eterna. Então, começa a conversa, o rapaz falando assim, eu quero ir para o céu. Para ir para o céu, tem que abrir mão de algo. Foi o que Jesus disse para ele. Tem que tirar o coração do que é da terra e começar a colocar o coração naquilo que é do céu. Aí Jesus finaliza assim, ó. Quem tirou o coração de tantas pessoas ou situações e colocou o coração no reino, não perdeu nada. Ganhou muito e na eternidade vai viver juntamente com Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Enquanto igreja, pensarmos nisso daí. Enquanto igreja, não sermos amarrados, enlaçados com aquilo que é da terra. Deus nos ajude a vivermos olhando para as coisas que são do céu. Deus nos ajude a olharmos e vivermos olhando para a palavra. O exemplo do Leonardo, hoje aqui, para nós, é um bom exemplo para nós refletirmos. Opa, pera lá, eu estou buscando algo que é do céu. Eu estou buscando mudança, eu estou buscando transformação, eu estou buscando aprendizado. Quem vive amarrado nas coisas da terra não desenvolve nas coisas do céu. E é por isso que tem muita gente que tem muito potencial, tem muita gente que tem muita habilidade, muita facilidade, mas não coloca à disposição do reino. Porque para ele ou para ela, para a pessoa, o reino ele não faz muito sentido, ele não tem tanta importância assim. A pessoa ela vive pensando naquilo que é do dia após dia. Eu estou preocupado se eu vou ter cliente na minha empresa amanhã. Eu estou preocupado se eu vou receber esse mês. Eu estou preocupado se o meu passeio que está programado vai dar tudo certo. Aí a pessoa vive com as preocupações do dia a dia. Ela não se preocupa em fazer uma leitura bíblica, não se preocupa em fazer um jejum, não se preocupa em fazer uma oração, não se preocupa em estar no domingo cultuando a Deus. Ela não se preocupa em ser um crente espiritual e não um crente carnal. Ela não se preocupa em amadurecer. A pessoa ela não preocupa. Por quê? Porque o entendimento, o pensamento dela está nas coisas da terra. O importante é satisfazer a minha vontade aqui na terra. E no céu? No céu, quem sabe, algum dia eu paro para pensar nisso daí. E é desse jeito que muita gente tem ficado no meio do caminho. Que Deus nos ajude. E com essa palavra nós possamos passar a semana fazendo uma reflexão. Estou pensando naquilo que é da terra ou naquilo que é dos céus? Naquilo que é da terra, não tem perdão, não perdoa. Naquilo que é dos céus, perdoa, libera o perdão. Naquilo que é da terra, se precisar puxar o tapete para ocupar o lugar de alguém, puxa o tapete. Naquilo que é do céu, acredita que Jesus vai honrar o comportamento da pessoa mediante a palavra. Vamos ficar em pé? Todos em pé? Que Deus abençoe. O Leonardo, o pastor Carlos vai ajudar o Leonardo a encaminhar para colocar a roupa. Tem alguém que quer aproveitar e passar pelas águas? Pastor, eu quero aproveitar. Eu estou aqui, eu tomo posse dessa palavra, eu vou aproveitar. Se tiver alguém, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar. Nós vamos orar entregando o terceiro dia a Deus. Você tem aí o seu pedido, você vai lançar no cesto de oração, os diáconos já vão passar recolhendo os pedidos de oração. Vamos orar agora. Qual vai ser a nossa oração? Deus, nos ajuda a tirar os olhos naquilo que é da terra e a colocarmos os olhos naquilo que é dos céus. Meu Pai querido, meu Deus poderoso, em nome de Jesus, é um processo de amadurecimento. E eu quero te exaltar, meu Deus, te louvar, te bendizer por essa oportunidade. Estamos tendo a oportunidade de pensarmos sobre as transformações
que o Senhor nos oferece no dia a dia. Já pensamos sobre sermos espirituais, sobre sermos maduros. Hoje tivemos a oportunidade de pensar sobre ser do céu, voltado para o céu. O cidadão do céu, ele tem um comportamento diferente do cidadão da terra. O cidadão da terra resolve tudo do jeito dele, na força dele, no braço dele. O cidadão do céu resolve tudo a partir da palavra, na força de Deus. E é assim que eu quero que meu irmão, que a minha irmã, que todos aqui, tantos que estão aqui dentro desse templo, quanto aqueles que estão conosco cultuando através da transmissão, que todos sejam tocados, abençoados e possamos passar por um período de crescimento em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor mais esse dia da campanha, em nome de Jesus. Diga amém.